Fala impressionadores, nesse vídeo a gente vai trabalhar sobre o Beautiful Soup, uma ferramenta de raspagem de dados, o que a gente chama de Web Scraping, que permite você pegar informações da internet automaticamente, de vários sites de notícia, vários sites de valores financeiros, enfim. Você fazer várias pesquisas na internet e extrair informações disso para você poder rodar uma automação, para você poder rodar um script com algum código que você tenha, para construir algum sistema, enfim, para o uso que você quiser. Vamos aprender uma introdução a essa ferramenta, bem passo a passo, para você entender como ela funciona, onde ela consegue ser aplicada e onde outras soluções podem ser melhores. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Vamos lá! Bom, se você se interessou por esse tema do vídeo, eu vou deixar um presente para você aqui na descrição, que é o nosso mini curso de automações. Lá a gente faz uma automação completa do zero ao fim, e quem sabe pode ser o seu primeiro projeto aí em Python ou o seu primeiro projeto de automação. Pega na descrição, é gratuito, acessa e vamos para o conteúdo do vídeo. Basicamente é o seguinte, galera, o nome da ferramenta é realmente sopa bonita em inglês, tá? Beautiful Soup. E o Beautiful Soup, ele é uma ferramenta que a gente chama de raspagem de dados, que essencialmente é esse processo de você entrar em sites e você raspar os dados dos sites, ou seja, você pegar aqueles dados para você poder usar para alguma coisa. E aí, no meio do vídeo também eu vou fazer uma discussão com vocês sobre quando que você pode, quando que você não pode fazer isso, em que sites que você pode, em que sites que você não pode fazer isso e assim vai. Então, a gente vai chegar lá, mas primeiro vamos entender como que o Beautiful Soup funciona. Essencialmente, o que ele precisa fazer é que você precisa trazer os dados do site para dentro do seu código. Isso que a gente vai fazer aqui, eu estou usando o PyCharm, mas você pode usar o editor de código que você quiser no Py. Então, sempre que você for usar o Beautiful Soup, você vai usar ele em conjunto com a biblioteca Requests, porque a biblioteca Requests é quem vai permitir você trazer os dados dos sites para dentro do seu código. Então eu já vou instalar essas duas bibliotecas porque elas não vêm instaladas, tá? Então eu vou abrir aqui o meu terminal e aqui eu vou escrever assim, ó, pip install Beautiful Soup 4, beleza? Então você tem que instalar a versão 4 do Beautiful Soup. E depois de rodar, eu vou rodar então um pip install requests, beleza? No plural também. E aí, no plural também não, né? No plural, Beautiful Soup com o número 4 no final. E aí com isso você já vai ter tudo instalado que você precisa para rodar o seu código. E aí a gente vai importar essas duas bibliotecas. Então eu vou fazer assim, ó, import requests e from bs4 import Beautiful Soup. Aí você vai falar, Lira, como assim? Por que aqui você fez import requests e aqui from bs4 e assim vai? Então, o request é uma biblioteca que normalmente quando a gente importa, a gente faz a importação padrão do Python, né? Import request, importamos ela. BS4 é de Beautiful Soup 4, tá? E se você olhar a documentação do Beautiful Soup, só você abrir uma aba no seu navegador e digitar lá Beautiful Soup e entrar no primeiro link, você vê que quando eles importam dessa forma daqui. Ou seja, eles da biblioteca do Beautiful Soup, que tem várias ferramentas, importam essa ferramenta aqui, essa classe aqui, né, que é o Beautiful Soup, que é o que a gente vai usar para conseguir, digamos assim, analisar e pegar informações do nosso site. Então vamos começar a fazer isso. E o exemplo que a gente vai fazer aqui nessa aula vai ser um exemplo bem simples, tá? Em termos de site. Vai ser como se você chegasse no Google e dissesse aqui, ó, cotação dólar, e ele vai aparecer aqui a cotação do dólar. E eu quero conseguir pegar essa cotação do dólar daqui em tempo real. Aí você fala, Lira, mas fazer isso por meio de uma API é melhor, fazer isso por meio de não sei o que é melhor? Beleza, mas a gente está fazendo isso aqui com o objetivo de pegar um exemplo prático de um site real e conseguir trazer as informações para você entender como funciona o Beautiful Soup. Depois disso, você vai usar o Beautiful Soup em sites de notícias, em sites de cotação, no site que você quiser, fica a seu critério, beleza? Então vamos lá, vamos fazer isso. Então segue o exemplo junto comigo, depois quando acabar o exemplo da aula, se você quiser usar para alguma outra aplicação, você aplica ele. E aí, o que você precisa fazer? Foi o que eu estava comentando com vocês no início, são dois passos. O primeiro passo é você trazer todo o código do site que você está querendo pesquisar para dentro do Python. Então eu vou criar aqui uma variável que vai ser o link do site que a gente vai querer navegar, que a gente vai querer raspar os dados, que a gente vai querer pegar as informações. No nosso caso, é esse link que aparece aqui em cima. Você pode copiar o link inteiro, não teria problema, tá vendo? Que o Google bota esse link gigante. Mas se você quiser, eu já vou até ensinando aqui uma coisa a mais para vocês, olha lá. Quando você faz uma busca no Google, olha lá bem como é que fica o site. Ele fica assim, ó, google.com/search, interrogação que igual a pesquisa que você fez, tá vendo? E aí em algum momento vem um e-comercial. Então, se você pegar só isso que está aqui, ó, antes do primeiro e-comercial, só você ir procurando o e-comercial. Antes desse primeiro e-comercial, isso daqui é a sua busca. Ele é o site do Google pesquisando por cotação dólar. Tanto que se você pesquisasse aqui, por exemplo, cotação qualquer coisa, olha lá, ele só ia mudar o que está no que igual a algum resultado aqui, é comercial, e depois vem vários outros parâmetros que o Google usa. A gente não precisa usar todos esses parâmetros. Então eu vou pegar, deixa eu voltar lá para a cotação do dólar,
E eu vou pegar só esse cara que está aqui, ó, antes do primeiro e-comercial, só para o link ficar mais bonitinho. Você poderia pegar o link todo, não tem problema, eu estou pegando isso aqui. Beleza, isso daqui vai ser o link que vai permitir a gente entrar nesse site aqui, nessa página do Google, para pegar as informações daqui de dentro. E aí, como que você faz para trazer elas para dentro do Python? Você vai fazer uma request, ou seja, uma requisição para esse site daqui. Então você vai fazer assim, ó, requisição, vai ser a requests.get, porque você quer pegar as informações do site, né? E você vai passar para ele esse link aqui que a gente colocou. E aí, eu vou printar para você ver quem é essa requisição. E vou printar para você ver também quem é a requisição, presta bem atenção, quem é a requisição.text. Eu vou printar esses dois caras aqui. Então, olha lá, a gente está fazendo uma requisição e depois eu estou printando a requisição e requisição.text. E aí vou rodar. Olha o que vai acontecer. Lembrando, você tem que estar conectado na internet para conseguir fazer isso, porque a requisição ele vai realmente pegar as informações online do site. Se você não estiver conectado na internet, ele não vai funcionar. Então, olha lá, vamos ver o que ele printou. Olha só, ele primeiro printou aqui, ó, resposta 200. Isso daqui é esse print de requisição. O que é esse resposta 200? Quando a requisição funciona, a requisição ela tem códigos, erro 404, erro 403, erro 500, 200, esses códigos, esses números. Quando o número é igual a 200, significa que a requisição deu certo. Então, se você quiser, eu gosto de fazer isso, tá? Quando eu faço uma requisição, quando eu estou testando o meu código, eu sempre printo a requisição, para saber se pelo menos deu certo a requisição. E ele vai printar a requisição 200. Só que além disso, dentro dessa requisição, ele traz outras informações. Como, por exemplo, se você printar o texto da requisição, ele vai te dar todo o código da página que veio lá. Tá vendo aqui, ó, que isso aqui é um código HTML? Toda a página de todo site, do Google, de qualquer site, ela vai ser um código HTML. Então, quando você printa o requisição.text, ele está trazendo para você esse código HTML, ou seja, que é todo o código que está por trás dessa página aqui, onde tem todas as informações da página. E aí você vai conseguir extrair aquilo dali. Então, repara, você consegue extrair tanto informações que estão escritas, tipo 5,22, como também tipo qual a cor desse botão, qual a cor desse gráfico, a cor as características das coisas. Não só o que está em texto, mas as características também você consegue extrair. Para o nosso exemplo aqui, a gente vai focar na informação mesmo, no dado. Beleza. Então, repara o seguinte. Esse texto que vem aqui é o código da minha página. Só que esse código ele é muito difícil de você trabalhar. Olha lá, ele é um código todo confuso, todo desorganizado. Como que você vai tratar esse texto daqui? Você vai ficar usando fórmula de texto no Python e tal? Não. Aí que entra o Beautiful Soup. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, olha só. Eu vou apagar esse requisição, eu vou comentar esse requisição.text aqui, né? E aí a gente vai fazer assim, ó, o meu site vai ser o Beautiful Soup, passando para ele o requisição.text, e aí aplicando o que a gente chama de um HTML.parser. O que é isso daqui? Ele é como se fosse um leitor de HTML. Então, HTML.parser, porque esse código aqui é um código HTML, tá? E aí, o que ele consegue fazer o Beautiful Soup? Ele consegue organizar esse código inteiro e ler ele de uma forma mais fácil para a gente. Por exemplo, só para você ver já um primeiro exemplo. Se eu chegar agora e printar o site.prettify, esse Prettify é uma ferramenta do Beautiful Soup, tá vendo? O site, ele é a aplicação do Beautiful Soup. Esse Prettify é uma ferramenta do Beautiful Soup que vai printar as informações do site, só que de uma forma mais pretty, mais bonita. E aí, olha lá, tem que ter esse abre e fecha parênteses no final, tá, galera? Porque ele é uma função do Python. E aí, se eu rodar isso aqui agora, olha o que ele vai me mostrar. Ele rodou e ele me trouxe o mesmo código do site que estava antes. Só que tá vendo que o código do site ele tá gigante, mas ele tá mais organizado agora. A galera que está acostumada com códigos HTML, ele agora está numa estrutura HTML, olha lá. Ele vem aqui dizendo HTML, aí vem aqui ó, o head do site, o título do site, tá vendo? Eu consigo encontrar informações agora aqui, ó, o body do site, que é o corpo onde tem todas as informações da página, e assim vai. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui de como é que funciona o HTML em si de uma página, apesar de que se você for, digamos assim, entrar mais a fundo nessa parte de raspagem de dados, né, de web scraping mesmo, você vai precisar dominar mais coisas de HTML, mas a gente vai já falar também um pouco mais sobre isso. Eu só não vou entrar tanto a fundo assim, porque a gente não está construindo um site. Eu estou só querendo fazer esse nosso exemplo, essa introdução. Beleza? Então, repara, o Beautiful Soup ele vai ter várias ferramentas para você conseguir ver as informações do site de maneira mais organizada, mas também agora começar o processo de raspagem de dados. Então, é aqui que a gente começa esse processo. Então, sempre que você for usar o Beautiful Soup, você vai
instalar as bibliotecas, importar essas duas. Instalar só precisa fazer uma vez no seu código, né? Importar, sempre que você for criar um código, você vai precisar importar. Aí você vai fazer uma requisição, passar essa requisição para o Beautiful Soup e aí começa o seu processo de raspagem de dados, que é você pegar as informações. Por exemplo, eu quero saber qual o título do site. Você pode fazer assim, ó, print site.title. Olha lá, se eu rodar o código aqui agora, rodei. Vou tirar esse site.prettify aqui para ele não ficar aparecendo 1 milhão de coisas. Vou comentar ele e vou rodar o código de novo. Olha lá o que ele vai me dizer. O título do site é cotação dólar pesquisa do Google. Se você chegar aqui agora lá no Google e olhar lá em cima na barra de navegação, está escrito lá em cima, cotação dólar pesquisa Google, tá vendo? Porque esse é o título do site. Beleza? E aí com isso você consegue ir pesquisando várias informações. Você pode pesquisar algumas informações assim, site, ponto, e o nome da informação que você está procurando. Mas a maneira que eu, Lira, mais gosto de fazer, uma maneira que funciona para qualquer informação do site que você esteja pesquisando, é você fazer um site.find para você encontrar. Então, por exemplo, eu poderia ter feito assim, ó, título vai ser o site.find, e aí eu passo aqui, entre aspas, o nome de quem eu estou procurando, ó, title. E aí se eu printar agora o título, olha lá, ele vai me dar a mesma resposta. Título vai ser cotação dólar pesquisa Google. E aí repara o seguinte, como que funciona essa maneira de você encontrar as informações no Beautiful Soup? Você sempre vai passar aqui o nome da tag HTML. Como assim, Lira? Tá vendo que tem um nomezinho aqui, ó, entre chaves, title? Esse é o nomezinho que você vai passar aqui para encontrar. Então, se você chegar agora aqui no seu site, por exemplo, eu quero conseguir pegar essa informação daqui, ó, essa informação daqui. Esse texto, o texto que está na barra de busca. Como que eu sei qual é a tag HTML dessa informação que está aqui na barra de busca? Como que eu consigo descobrir isso? Você faz o seguinte, você vai chegar no seu site, botão direito, e vai clicar em inspecionar. Quando você clicar em inspecionar, ele vai abrir essa janelinha, e você vai clicar na setinha, e vai marcar a setinha. Tá vendo? Quando você clica na setinha, ele deixa você selecionar o elemento que você quer. E aí você pode clicar aqui em cotação dólar. Essa barrinha podia estar aqui embaixo, podia estar aqui do lado, não faz diferença. Você clica na setinha, ela marcou a setinha de azul, quando você passar o mouse em cima agora, você vai lá e marca o cara que você quer, esse cara aqui. Tá vendo que tem um cara aqui, ó, o HTML ele sempre funciona assim, ele sempre tem, ó, abre essa, tipo essa boca de jacaré, né? E aí vem o nome de uma tag, então essa aqui é uma tag div, essa aqui é outra tag div, essa aqui é outra tag div, tag div, tag div, essa aqui é uma tag input. Então esse campo aqui, que é o campo onde a gente digita a nossa pesquisa, ele é uma tag input. Então eu poderia chegar aqui e encontrar o input, tá vendo? E aí eu vou fazer isso aqui, ó, num outro exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui a nossa pesquisa, vai ser o site.find input. E aí eu vou printar para você essa pesquisa, para você visualizar. E aí, olha lá, rodei o código. Ele me disse, ó, input, e ele me trouxe o input aqui para mim. Aí se você reparar, né, a galera que já conhece alguma coisa de HTML, né, primeiro de tudo, ele trouxe um cara input aqui para mim, tá vendo? Find input. Mas, se você reparar, a gente teve vários divs aqui, tinha várias opções de uma mesma tag, e esse input que a gente trouxe aqui, tá vendo? Ele não é o input da cotação dólar. Como você sabe, Lira, que ele não é o input da cotação dólar? Porque não tem nenhum lugar dele aqui escrito cotação dólar. Tá vendo que essa informação cotação dólar está dentro do input? A gente marcou com a setinha dele, ó, tá dentro do input. Então esse texto cotação dólar tinha que estar em algum lugar aqui dessa página. Não tem como ele estar invisível em nenhum lugar e tal. Ele tem que estar em algum lugar aqui dessa página, desse input. Mas ele não veio aqui. O que significa isso? Significa que essa página ela tem mais de um input. Então, para eu encontrar esse input daqui, eu não consigo pesquisar só pela tag input. Porque tá vendo? No HTML as tags podem se repetir. Você pode ter várias tags div, várias tags input, várias tags p, que é de parágrafo, várias tags img, que é de imagens, e assim vai. Como que eu faço para pegar essa específica aqui da barra de busca? A gente vai ter que encontrar algum padrão que identifique ela. E aí, vamos encontrar algumas formas de fazer isso. A primeira forma é você, ao invés de usar um ponto find normal, você usar um ponto find all. O que o find all faz? Como o próprio nome já diz, ele encontra todas as correspondências dessa tag aqui. E aí, se eu rodar isso aqui agora, você vai ver que ao invés de me dar como resposta um único valor, ele me deu como resposta, olha aqui, ó, tá entre colchetes, uma lista Python, uma lista com vários valores. Então, olha só, eu tenho esse primeiro item, que era aquele primeiro que a gente tinha encontrado. Então, quando você usa o find normal, ele encontra o primeiro elemento.
Quando você usa o find all, ele te encontra todos os elementos. Então olha lá, encontrei esse primeiro elemento aqui. Aí vamos lá, ó, tem um segundo elemento aqui, que é esse outro input todo aqui, ó, que é bem maior, tem bem mais coisa dentro dele, ó, que vem até aqui. Olha lá, esse cara aqui está escrito cotação dólar dentro dele. Então pode ser que esse segundo input aqui seja o cara que a gente está procurando. Vamos olhar aqui, ó. Tem outro input aqui, um terceiro input, e tem um quarto input aqui, tá vendo? Então o cara que a gente quer não é o primeiro input, é o segundo input que está aqui, ó. Esse segundo input que está aqui. Tá vendo? Esse segundo input que está aqui. E aí, vamos fazer... Como que eu faço para pegar então esse segundo input? Ó, repara o seguinte. O site.findAll, o que ele é? Ele é todos os inputs. Ele é uma lista com todos os inputs. Você pode pegar o primeiro elemento dessa lista, o segundo elemento dessa lista e assim vai. Então, esse cara daqui, essa pesquisa daqui, ele é uma lista. Se eu pegar o pesquisa índice 0, e vou rodar o código agora, olha lá o que ele vai me dizer. Ele vai me dizer o primeiro input. Se eu pegar o pesquisa índice 1, olha lá o que ele vai me dizer. Ele vai me rodar o segundo input, que é exatamente o input que tem aquela informação da cotação do dólar, tá vendo? Aí você vai falar assim, Lira, beleza, mas você está fazendo um caso muito específico, que é de buscar essa barra de busca aqui do Google, onde está escrito cotação dólar. Sim, mas repara o seguinte, qual é o processo que a gente está fazendo? A gente está fazendo um caso específico da cotação dólar aqui, mas agora você pode botar a busca que você quiser aqui dentro, que o site vai conseguir encontrar da mesma forma. Por exemplo, se eu chegasse aqui ao invés de pesquisar a cotação dólar, pesquisasse aqui agora, por exemplo, quem é o Lira. Acho que não vai aparecer nada. Apareceu, obviamente, um deputado, né, Lira. Mas beleza, não tem problema, olha só. Google.com não sei o que, é comercial, tá vendo? Vou pegar todo o link antes do e-comercial, Ctrl C, vou vir aqui e vou colar esse link aqui. Colei. Vou rodar o código de novo agora. O mesmo código, tá vendo? O mesmo código. Olha lá, ele encontrou o título, quem é o Lira, pesquisa Google, e ele encontrou agora a barra de busca, que é a barra de busca onde está escrita a minha busca, quem é o Lira. Então você aqui consegue identificar qual é a busca que o usuário, por exemplo, fez, qual é a busca que você está fazendo no Google. Quem é o Lira? Essa aqui é a busca. Então tá vendo, quando você usa um caso específico para tratar o Beautiful Soup, o Beautiful Soup ele faz isso de uma maneira em que essa sua estrutura que você está construindo, ela não funciona só para aquela busca específica, ela funciona para aquele site. Então, para o site do Google, isso que você está aprendendo aqui vai funcionar. Só que eu estou querendo ensinar para vocês o processo de encontrar informação. O processo de encontrar informação, se é no site do Google, da Amazon, do Netflix, do LinkedIn, de qualquer site, ele vai ser um site de notícia, um site aleatório que você construiu, o processo vai ser sempre o mesmo, porque você está navegando nas informações do HTML e todo site tem página, é uma página HTML que você consegue navegar. Beleza. Agora, galera, o que a gente vai fazer, né? Primeiro eu vou voltar lá para a nossa pesquisa da cotação, né? Porque ninguém quer saber de deputado aqui, a gente está aprendendo Python. Então deixa eu voltar lá para a nossa pesquisa. Beleza. E aí, galera, repara o seguinte. Agora, o que a gente vai fazer? A gente já conseguiu encontrar esse nosso input aqui por meio da posição dele na lista. Mas aí uma dúvida pode surgir para vocês, que é, Lira, e se por algum motivo o site mudar e esse input deixar de ser o segundo input da lista, ele passar a ser o terceiro input, o primeiro input, o quarto input, o sexto input, o nosso código vai parar de funcionar? Se isso acontecer, esse código vai parar de funcionar. Tá? E aqui a gente já entra na primeira discussão legal do Beautiful Soup, que é o quê? O Beautiful Soup ele funciona para raspagem de dados, para esse processo de busca de informações em sites estáticos, como o site do Google, tá vendo? O site do Google ele é estático, você faz uma busca, ele carrega as informações para você e ele está lá. Não tem nada ali que fica mudando, não tem nada ali que fica navegando, não tem nada ali que fica carregando depois do site ter carregado e assim vai. Quando você faz a pesquisa, ele já aparece as informações, já traz a resposta para você e funciona numa boa. Normalmente sites de notícias também são assim, mas dependendo do site que você está pesquisando, o site ele não vai ser um site estático. Por exemplo, o YouTube ele não é um site estático. Quando você entra no YouTube, ele não carrega todos os vídeos para você. Quanto mais você vai rolando para baixo, mais ele vai carregando. O Beautiful Soup ele é uma ferramenta que ele consegue, tá vendo? Você traz as informações do site para cá, e uma vez que você trouxe elas para cá, você vai agora só tratar essas informações. Você não vai interagir com o site. Você não vai clicar no botão no site, você não vai preencher alguma coisa no site, você não vai preencher um formulário, você não vai fazer login num sistema, nem nada do tipo. O Beautiful Soup ele serve para você raspar as informações de um site, pegar as informações do site e trazer para o seu código. É isso. Então, para sites estáticos, ele vai funcionar muito bem e muito rápido. A vantagem dele é que ele é muito rápido, beleza?
A desvantagem é que ele só funciona para casos estáticos. Lira, mas eu quero usar em sites dinâmicos, sites como o YouTube, que demoram para carregar alguma informação, ou então quero conseguir um site que eu preciso fazer login, que eu preciso entrar ali, entrar lá e tal. O que você vai precisar fazer? Provavelmente você vai precisar ir para outra ferramenta que não seja o Beautiful Soup, como o Selenium, por exemplo. Eu vou deixar um vídeo do Selenium aqui na descrição do vídeo, porque quando você precisa que as informações carreguem de forma dinâmica, você precisa simular um navegador. Você precisa efetivamente abrir um navegador e simular aquele processo acontecendo. E quem faz isso é o Selenium. O Beautiful Soup ele não faz essa simulação, ele faz a raspagem de um site estático, beleza? E aí isso tem um outro ponto também que a gente vai ver agora, que é: Lira, mas os sites eles podem bloquear esse tipo de raspagem de dados? Sim, a gente vai ver isso acontecendo aqui agora. Olha só. Eu quero agora encontrar esse mesmo campo de input que a gente está vendo aqui, tá? Esse mesmo campo de input. Só que, para eu encontrar esse campo de input, repara o seguinte. Nesse caso, a gente está fazendo pela posição dele. E aí vem aquilo que eu comentei. Se esse link daqui, esse input, mudar de posição. Se ele mudar de posição, ferrou, nosso código vai quebrar. Então eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em inspecionar. Vou vir aqui na setinha e vou marcar esse cara de novo, da cotação dólar. Marquei. Ele marcou o cara aqui. Se você reparar, esse item daqui, esse input, ele tem várias características. Eu vou até dar um zoom nele aqui, ó. Olha lá, esse input aqui, ele tem várias características. Ele tem uma classe, ele tem um JS Action, ele tem um valor, ele tem um Area Label, ele tem várias características aqui dentro dele. E você consegue pesquisar por outra característica aqui. Ao invés de você falar, eu quero qualquer input, encontra para mim todos os inputs, eu posso falar assim para ele, olha só. Vou fazer aqui um pesquisa 2, só para a gente encontrar aquela nossa pesquisa de uma outra forma. Ponto find, porque eu só vou querer encontrar essa pesquisa, uma única pesquisa. Não vou rodar um find all, vou rodar um find para encontrar um elemento só. E aí eu vou querer pegar sim o input, só que eu vou querer pegar o input que, por exemplo, tenha o nome igual a Q, tá vendo? O input que tem o nome igual a Q. Se eu chegar aqui, para você passar isso, só precisa passar esse parâmetro nome igual a Q. E a princípio era para ele encontrar. Esse aqui é o formato que você faz sim. E eu vou printar aqui essa pesquisa 2. Printar essa pesquisa 2. Vou rodar o código. E olha lá o que vai acontecer. Quando a gente rodar, olha lá que legal. Ele não encontrou. Tá vendo? Ele deu um erro daqui. Aí você fala, Lira, mas ele deu um erro porque tem vários argumentos aqui com o parâmetro nome. Beleza, vamos pesquisar pela classe, tá vendo? Pela classe dele. Vou chegar aqui e vou mudar pela class dele, que é até melhor do que pesquisar pelo nome, tá? Nome normalmente não é uma informação que eu particularmente gosto de usar muito para pesquisar. Por quê? Porque podem ter vários... Você não sabe qual foi a regra muito que o site usou para criar aquele nome. Podem ter vários elementos com aquele mesmo nome, né? Então eu vou pesquisar pela classe, que vai ser essa classe aqui, ó, GLF. Pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, essa aqui é a classe. No seu caso, você não vai copiar a minha classe, né? Você vai entrar no site do Google, fazer o mesmo procedimento e copiar a classe que está aqui. Copiar ela e colocar aqui, ó, class igual a isso daqui. Class é um parâmetro que você tem que tomar um cuidado com ele, que sempre que você passa class, você tem que passar ela com um underlinezinho depois, tá? Por quê? É uma exceção mesmo, tá? Porque class no Python, tá vendo que ele pinta de laranjinha? Class é uma palavra reservada do Python, ou seja, é uma classe do Python. Classe é uma estrutura do Python que, enfim, você usa para criar classes mesmo e tudo mais. Então, se você passa class sem um underline aqui, ele acha que está criando uma classe. Então, especificamente o caso do class, do parâmetro class, apesar no site estar escrito class igual, você aqui passa com underline. Os outros parâmetros não. Se você pesquisar por outro parâmetro, você não vai precisar passar underline não, mas o caso da class precisa. Mesmo assim, passando a class correta, ele vai rodar e não vai ter encontrado nada, tá vendo aqui, ó? None. Esse primeiro print daqui é essa pesquisa aqui de cima, mas ele aqui me deu none como resposta. Por que isso? Pelo seguinte, quando você faz uma busca, uma requisição dessa daqui pelo Python, os navegadores, né, os sites, o Google, qualquer site, eles conseguem saber que você está fazendo essa requisição por meio do Python, beleza? Então, o que você tem que fazer? Você tem que dizer para o Google que você não está fazendo essa requisição por meio do Python. Você está fazendo essa requisição por meio de um navegador. Como que o Google sabe, por exemplo, a forma que ele tem que aparecer no Internet Explorer, no Google Chrome, no Firefox? Como que o site tem que carregar em cada um dos navegadores diferentes? Porque quando você entra num site, num navegador, o navegador passa essa informação para o Google. Ele faz esse mesmo procedimento que você está fazendo. Ele faz uma requisição para o Google, falando, olha, eu sou o Google Chrome, estou fazendo uma requisição para você. Me dá a versão do site do Google Chrome, que no caso é a que eu estou usando aqui. Aí você vai falar, Lira, eu sou obrigado a usar o Google Chrome? Não, você pode usar o navegador que você quiser. Mas você precisa dizer para o Google, para o site que está fazendo a requisição, que você quer a versão do navegador. A versão do navegador que a gente está usando aqui para encontrar as informações. Senão ele vai te dar a versão dos códigos, a versão de código em Python. Que às vezes ele vai te dar menos informação, às vezes ele não vai te dar uma informação que você quer pegar.
e assim vai. Como que você faz isso? É simples. Você entra aqui nessa abinha Network. Eu sei que parece confuso, parece feio, tá? Mas você entra aqui nessa abinha Network, tá vendo? Quando você clica com o botão direito e vem inspecionar, ele abre essa janela aqui. Dentro dessa janela vai ter uma aba chamada Network, tá vendo? Dentro dessa janelinha Network, vocês vão ver várias coisas aqui escritas, tá vendo? Várias coisas aqui. Se não aparecer nenhuma lista de itens aqui, tá vendo? Nenhuma lista, você dá um F5. Atualiza a página que vai aparecer, tá vendo? Apareceram vários caras aqui dentro. Você pode clicar em qualquer um deles. Clica em qualquer um. Pá, clica em qualquer um. Quando você clicar, aqui você vai ver ó, que tem uma seção de General, uma seção de Response e uma seção de Request Headers. Tá vendo aqui, ó? Request Headers. Esse é o cara que você quer. Aqui vai ter um cara chamado, olha lá, User Agent. Tá vendo? User Agent. Esse aqui é o cara que te fala qual a versão do site que o Google tá mandando para você. Ou seja, qual é a versão do navegador que você está pedindo. Então eu vou clicar com o botão direito, vou copiar, e lá no nosso código, antes da nossa requisição, eu vou fazer assim, ó. Vou chegar aqui e vou colar esse código todo, tá vendo? Ele dá esse código inteiro pra gente aqui, sem o textinho User Agent. Então o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Você vai passar os headers da sua requisição. O que são os headers da sua requisição? É como se fosse o cabeçalho da requisição, que passa para o site do Google essas informações extras. Você vai passar os headers. Aí é só você colocar isso tudo que veio lá entre aspas, né? Isso tudo que veio aqui entre aspas, tá vendo? E aí você vai fazer assim, ó. Headers vai ser... Ó, isso aqui... Presta atenção. Isso daqui foi o texto inteiro que veio lá do Google Chrome que eu copiei. E o mesmo procedimento você vai fazer no Internet Explorer, no Firefox, no navegador que você estiver usando. Aí o headers que você vai passar para ele vai ser um dicionário Python, tá vendo? Um dicionário Python, em que você vai passar para ele o User Agent, dois pontos, esse valor todo que você copiou de lá, tá vendo? Então é assim, headers vai ser User Agent, dois pontos, e esse valor todo que você copiou de lá. Tirei daqui, coloquei aqui dentro. Beleza? Então esse aqui é um dicionário Python que a gente vai passar. Para quem? Para essa requisição. Então você vai definir essa variável headers, e aqui para requisição você vai passar assim, ó. Headers vai ser igual a essa variável headers que você passou aqui. Você está passando o cabeçalho dela. E aí, repara, antes estava encontrando resposta nenhuma. Se eu pegar e rodar agora, olha lá, ele vai encontrar a nossa resposta bonitinha, tá vendo? Ele encontrou a nossa resposta perfeita. Se você reparar, olha só que legal. A nossa pesquisa anterior, que dava pra gente o nosso segundo input da lista de input, ela agora não está encontrando mais o mesmo cara. Por quê? Porque na versão do navegador, nessa versão do navegador, esse cara daqui não é o segundo input, como era na versão do Python que ele estava mandando pra gente. Beleza, eu vou comentar isso aqui, só para você ter isso aqui visualizado. Mas essa versão que você está falando, olha, eu quero pegar esse input que tem essa classe específica, que é a mesma classe que a gente vê aqui no site, quando a gente clica em inspecionar na setinha e marca o cara aqui, agora ele encontrou a nossa pesquisa de forma correta, olha lá. Está encontrando esse nosso campo de pesquisa aqui, com todas as informações dele, tá vendo? E o valor dele sendo cotação dólar. Lira, como que eu pego esse valor específico, um atributo específico desse elemento? Tá vendo? Esse caso aqui, ele não é mais uma lista, tá vendo? Ele já é um elemento. Esse cara aqui é um elemento do Python. É um elemento. Como ele é um elemento, eu já posso nele pegar qualquer atributo dele. Como que eu pego um atributo dele? Você passa esse atributo, ó, print pesquisa 2 entre colchetes, value. Olha só, o atributo value é esse atributo aqui, que é o que está escrito na cotação dólar. Se eu rodar aqui agora, olha lá, ele vai encontrar o elemento, que é esse pesquisa 2 aqui, tá vendo? O elemento, mas também ele vai printar para mim o valor. Então, na hora de você fazer um processo de raspagem de dados, muito provavelmente você vai querer só pegar o valor dele. Ah, quero pegar só o valor, ou o texto que está escrito dentro dele, e assim vai. Agora vamos aplicar isso tudo que a gente aprendeu para a gente pegar esse número da cotação aqui, que é exatamente o que a gente queria fazer desde o início. Eu queria fazer um processo de raspagem de dados para pegar a cotação do dólar. Como que a gente faz isso? Mesmo processo. Botão direito, inspecionar. Vem aqui na setinha, olha lá, deixa eu diminuir essa janela aqui. Vem na setinha, clica aqui ó, no cara que você quer pegar a cotação. Marcou um cara aqui, tá vendo? Marcou esse cara. Esse cara, ele tem duas classes, tá vendo? Essa classe aqui e essa classe aqui. Quando tem um espaço aqui no meio, significa que são classes diferentes. Isso aqui é uma, isso aqui é outra. Pô, vamos escolher uma delas. Eu vou escolher essa segunda daqui, ó, Ctrl C. Então, olha lá, ele é um spam que tem essa segunda classe aqui. Beleza? Então, eu vou fazer assim, ó. Cotação do dólar vai ser o site.find um spam que tem essa classe aqui. Lira, eu poderia passar só o parâmetro de classe sem passar o spam? Classe igual a isso aqui, né? Poderia. Isso aqui vai funcionar? Provavelmente vai funcionar sim. Ele vai conseguir encontrar, porque ele vai encontrar um elemento que tem essa classe.
Mas, por exemplo, se tiver um span com essa classe e um div com essa classe, ele vai encontrar os dois elementos. Então, por isso que eu gosto sempre de passar qual é o tipo de elemento que eu estou procurando. Eu estou procurando um span, tá vendo? Um span que tem essa classe daqui, Fica mais fácil dele encontrar o cara que eu quero. E aí agora eu vou printar essa cotação dólar aqui para você visualizar. Olha só, vou comentar essas linhas anteriores aqui para ele mostrar só exatamente a resposta que a gente quer. Olha só, rodei, requisição deu certo e ele trouxe exatamente o cara da cotação do dólar. E aí agora, galera, olha que interessante. Agora eu consigo pegar o valor dele. Consigo pegar o valor da cotação do dólar. Como? Pegando o atributo data value dele. Posso chegar aqui e pegar o atributo data value dele. Olha lá, se eu rodar o código agora de novo, ele vai mostrar para mim o 5,2414. Ah, Lira, e se a informação não tivesse, apaguei ali o data value, não tivesse num atributo, fosse o texto, tá vendo aqui, ó? Ele tá dentro do span, tá vendo aqui, ó? Você tem a tagzinha inicial do span, a tagzinha final do span, e você tem um elemento, um valor aqui no meio dele. Tá vendo? Isso aqui é o texto do elemento. Como que eu faço para pegar o texto do elemento ao invés de pegar esse cara daqui? Ou se você por algum motivo quer pegar esse cara daqui, ao invés de pegar esse cara daqui. Para pegar um texto, você vai botar o ponto getText. GetText. Vai pegar o texto para você. Então olha lá, se eu rodar isso daqui, ele vai printar para mim o texto, 5,24. E se eu rodasse aquele outro que a gente tinha feito aqui, ó, com o data value, ele vai printar para mim a cotação que está lá naquela informação do data value, que ela vem com mais casas decimais. Você pode ver que é a mesma cotação, só que uma está arredondada e a outra não está arredondada. Beleza? Bom, galera, espero de verdade que vocês tenham gostado. Isso aqui tudo é um processo de introdução ao Beautiful Soup, mas eu tentei fazer um vídeo bem completo, mostrando várias funcionalidades que vocês têm dentro do Beautiful Soup e assim vai. Existem outras funcionalidades também, mas eu quero saber se vocês gostaram do vídeo. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou desse vídeo, pega o mini curso que eu deixei de presente para vocês aqui. E é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima aula.